Boa noite a todos. Amém. Deus seja louvado pela linda mensagem. Deus, o nosso Deus é um Deus maravilhoso demais. Eu sei que alguns ficam meio chateados com essa quebra nos testemunhos, mas os testemunhos são longos, duram aproximadamente meia hora. E nós teríamos muita dificuldade de associar nos cultos à noite, depois de um dia cansativo, o testemunho, mais tudo, e o sermão depois. Então fica aí a dica, não é? Assistam em casa o final, ou permitam que eu conte o final também, não é? Pode ser. Nós não continuamos com o testemunho de ontem, porque o testemunho cada dia o testemunho tem a ver com a mensagem. E é por isso que nós não estamos nesse beco sem saída aí. Mas fica a dica, não é? Vai estar no grupo da igreja, no seu culto matutino amanhã, assista o restante, porque também ficaria ruim se nós cortássemos o início e passássemos só o final. Teria que fazer uma edição completa, o que é muito complicado. E eu sei que muitas igrejas não estão nem passando testemunho, então nós estamos aí tentando colocar o máximo para vocês também. O tema de hoje, queridos irmãos, é o amor que insiste e não desiste. Esse é o amor de Deus. Amém? Algo que eu fiquei pensando, tanto no início do testemunho de hoje, como no testemunho de ontem, como no testemunho de hoje, existem algumas similaridades, não é? De como nós, o ser humano, não é, começamos a vida de maneira inocente, bem, e no meio do caminho o inimigo nos encontra, ou através de vícios. Hoje foi a bebida, ontem foi, não é, o fim de um casamento, a busca pela liberdade e o abandono da família. São pessoas como nós, que vivemos e temos boas intenções, queremos ser bons, queremos viver para Deus, mas o inimigo sempre arruma um meio de ter acesso à nossa vida, de destruir, de nos fazer perder coisas importantes através de vícios, influências do próprio pecado e através do próprio anseio, desejo da nossa natureza pecaminosa. E é bonito quando nós vemos, não é, no final da história, o retorno, não é? A volta daquela pessoa que, assim como Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, ele começou de uma forma brilhante. Eu tenho um sermão sobre isso, que eu gosto muito. Um sermão sobre Salomão. Ele começou de forma tão brilhante, fez a escolha certa, pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria. Mas o livro de Eclesiastes nos revela, não é, que Salomão, durante um período da vida, ele foi para o mundo e seus prazeres. Mas no final ele escreve Eclesiastes exatamente falando que o mundo não presta, que ele se arrepende, e ele escreve Eclesiastes para que nós não tenhamos a curiosidade de experimentar o mundo e suas ilusões. Portanto, é importante a gente assistir o final para a gente ver o que Deus é capaz de fazer. Esse amor de Deus que insiste e não desiste, que nos persegue e não desiste de nós em momento algum. Sabe, queridos, em Lucas capítulo 15, nós temos ali 3 parábolas que Jesus contou, porque ele havia acabado de ser criticado pela maneira como ele lidava com os pecadores, amando, insistindo e nunca desistindo. Se nós lermos, por exemplo, o início do capítulo 15 de Lucas, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus atraía, não é? Atraía, com seu amor ele conseguia atrair todas as pessoas, inclusive os publicanos e pecadores. E o verso 2
tem uma quebra aqui, nos diz assim: porém, vendo aquilo, murmuravam os fariseus, os líderes religiosos da época, os escribas, dizendo: como pode? Este recebe pecadores e come com eles. É amigo íntimo, porque quem come, quem recebe, quem leva para casa, quem reparte o seu alimento, é amigo íntimo. Como pode Jesus, que se diz filho de Deus, que é o enviado dos céus, comer, se assentar, conversar e junto com pecadores? Sabendo que são pecadores, conhecendo, a falha dessas pessoas todas. E isso, irmãos, não cabia na cabeça dos líderes religiosos e fariseus daquela época. Hoje não é tão diferente assim, sabe? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Em Lucas capítulo 15, nós temos do verso 3 ao verso 7 a parábola da ovelha perdida. Do verso 8 ao verso 10 nós temos a parábola da dracma, da moeda perdida. E em seguida, uma história um pouco maior, que é a parábola do filho pródigo, que é uma história fantástica, Jesus contando para responder uma pergunta, um questionamento. Será que nós cristãos devemos nos associar, devemos ser amigos dos mundanos lá de fora? Essa era a acusação, essa era a pergunta, este era o questionamento. E quando Jesus ouviu fariseus murmurando, como diz aqui, ele não ficou calado, ele contou essas 3 parábolas. E são parábolas maravilhosas que nós vamos tentar captar alguns pontos interessantes nessa noite, nesse estudo dessa noite. Sabe, queridos, nós precisamos uns dos outros. Estudos revelam que nós somos interdependentes. O que significa isso? De que existe uma necessidade intrínseca, do ser humano receber a ajuda e ajudar os outros também. Precisamos uns dos outros, mesmo quando aparentemente a nossa vida está ótima, mesmo quando tudo na nossa vida está correndo bem. Mesmo assim, os estudos revelam que nós sentimos uma necessidade de estarmos presentes na vida uns dos outros. Os mesmos estudos também revelaram que nós somos beneficiados com essa associação de pessoas. Quando nos associamos com o próximo, nós somos beneficiados com altos níveis de dopamina, serotonina, que são hormônios da felicidade. Sabe o que isso produz na nossa vida? Uma melhor autoestima, positividade, entusiasmo, uma melhor qualidade de vida. Nos tornamos fortes, motivados com essas associações, quando nos associamos uns com os outros. Não fomos criados para vivermos isolados, para vivermos sozinhos. É por isso que existem grandes metrópoles, grandes cidades, as pessoas desde o início se amontoam, sentem a necessidade, de estarem próximas umas das outras, por vários motivos. O Evangelho, ele também tem essa carga, Tem também essa demanda. Jesus é o maior exemplo disso. Quando Jesus veio a este mundo, ele amou de forma surpreendente. Ele surpreendeu o mundo com o seu amor. E aqui é o texto que nós lemos, Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
As pessoas sentiam necessidade de ouvir Jesus falando, estar com Jesus. Em outros textos da Bíblia nós também encontramos nos próprios evangelhos, não é? As mães e as crianças indo até Jesus. Mas os escribas e fariseus, a Bíblia diz que não entendiam como Jesus podia se associar com as pessoas, com todas as pessoas, indiscriminadamente, não é? Devemos ser cristãos, devem os cristãos travar um relacionamento íntimo com os não cristãos? Devem os cristãos ir ao mundo, receber amigos mundanos e considerá-los como seus amigos mais íntimos? Na história da ovelha perdida, que foi a primeira história que Jesus, quando ouviu aquela murmuração, ele já entrou com essa história. Jesus nos ensinou que nós devemos sempre estar dispostos a ajudar aqueles que estão perdidos. Interessante nessa história, aqui está o texto do início da parábola, não é? Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando-a, põe-a sobre os seus ombros e volta cheio de júbilo? Essa parábola ela toca no seguinte ponto: devemos buscar aqueles que estão no deserto, perdidos no deserto. Já na parábola seguinte fala de uma moeda perdida dentro da própria casa, simbolizando o quê? Os perdidos dentro da própria igreja. Então, a primeira parábola que Jesus conta, ele deixa bem claro que o amor que ele nos concede, o amor que ele nos convida a vivermos, é um amor que não deve desistir de ninguém. É um amor que deve fazer-nos sair da nossa comodidade e irmos ao deserto procurar, em busca daquela única ovelha que se perdeu. Nós devemos aprender a ser como o bom pastor, não é? Jesus Cristo. Procurando irmos em busca da ovelha que foi perdida. Seria muito mais cômodo nós ficarmos junto às 99 ovelhas, até porque são mais, né? São mais numerosas, são mais, né? Estão fazendo o que é certo, estão aqui, não fugiram, não se perderam. Mas Jesus quebrou paradigmas quando ele disse assim: olha, largue as 99 ovelhas que estão no pasto e vá. E vá atrás da ovelha que pode estar correndo perigo, da ovelha que está sozinha em meio ao mundão. E isso foi um fato que Jesus quis deixar bem claro para responder o questionamento dos fariseus, a crítica dos fariseus. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne os amigos, mais uma vez a alegria, a felicidade, a dopamina, a serotonina, não é? Mais uma vez aí, ó, quando encontra o senso do dever cumprido, missão cumprida, amar de forma intensa, sem nunca desistir. Esse é o objetivo de Jesus, foi o objetivo de Jesus com estas parábolas. Às vezes nós desistimos cedo demais. Às vezes nós temos perdidos, afastados, vamos dizer assim, numa linguagem mais denominacional, nós temos amigos nossos que se afastaram da igreja, já estiveram entre nós. Nós temos familiares, às vezes é dentro da própria família. Talvez não da sua casa, não é? Mas tios, primos que já foram da igreja. Eu tenho, pensando aqui na minha família nesse momento, não é? Que é muito grande, no interior de São Paulo, tem muitas pessoas que se afastaram, não é? E muitas vezes nós somos tentados a pensar assim: poxa, eles já
conheceram a igreja, conhecem a verdade, mas estão fora por livre e espontânea vontade. E a gente tende a se acomodar. Mas o amor de Deus, irmãos, não é assim. O amor que Deus quer que nós tenhamos, que nós manifestemos, é um amor que continua insistindo. E aqui eu abro um parêntese para perguntar para você: você já insistiu? Você já iniciou um estudo bíblico, por exemplo, e depois a pessoa desanimou, e você, com tato, orou a Deus e disse: Senhor, me ajude a continuar? Você já insistiu? E aí é o ponto que eu quero chegar. E aí, não é fácil você insistir, não é? Não é fácil para você, é chato para todos os lados, mas é a missão que Deus nos deu. Nunca desistir. Imagina se Jesus tivesse desistido de nos salvar durante o período do seu ministério, que não foi pouco sofrimento. A Bíblia diz que homem nenhum sofreu como... Diz que nós nunca seremos chamados a sofrer como Cristo sofreu nessa terra. E imagina se Jesus tivesse desistido. Ele pisou sozinho o lagar, diz a Bíblia, não é? Veio para os seus, mas os seus não os receberam. E Jesus sempre teve uma reação adversa, não é? Em tudo que ele fez, em todas as tentativas, em todo o amor que ele manifestou, como aqui, por exemplo, a crítica dos fariseus, dos líderes religiosos da época, mas Jesus nunca desistiu de nos salvar, amém? E ele também continua não desistindo, não é? Já nos salvou, mas ele continua o processo ali, o processo nos céus, como nós estudamos na lição do trimestre passado, lá no Santuário Celestial. Às vezes desistimos cedo demais. E Jesus não morreu para que por nós, para que nós tivéssemos, não é? Jesus não desiste de nós, porque ele morreu por nós, para nos salvar. E a morte de Jesus não foi coisa pouca. Não desista, procura diligentemente até encontrar, até conseguir. Eu estava contando aqui do estudo bíblico, não é? Só vou finalizar. Eu já tive essa experiência várias vezes. E aí você insiste, você fica um clima chato, mas você continua insistindo. Porque é a salvação, porque é a transformação que nós estamos vendo nos testemunhos, na parte final dos testemunhos, né? É a redenção. E nós não podemos desistir, nem na minha vida, nem desejar isso para a vida dos outros. E aí é maravilhoso no final, quando você termina os estudos, a pessoa finalmente se batiza. E ela, envergonhada, diz assim: nossa, pastor, eu te agradeço, não é? Não tenho palavras para te agradecer. Porque eu bati porta na sua cara, eu dizia que não tinha tempo, eu dava qualquer desculpa e o senhor continuou insistindo. O senhor continuou indo lá, não é? Quantas vezes isso acontece conosco? Aqueles que dão estudos, aqueles que têm uma história com certeza assim, não é? E aí no dia, no momento do batismo, existe esse momento, sempre esse momento da pessoa agradecer e te colocar num patamar, não é? Exatamente porque você não desistiu dela. Tinha tudo para você desistir dela. Você foi maltratado, você foi humilhado, você levou portada na cara, mas o desejo de salvar foi muito maior do que toda a humilhação que você poderia sofrer, não é? Isso aconteceu com Jesus. Isso está lá em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque mesmo humilhado, ele foi humilde e foi humilhado. Mas porque ele foi humilde e humilhado, ele nos concedeu a redenção. Sabe, às vezes nós nos preocupamos demais conosco, com a nossa vida, com o nosso bem-estar. E é muito mais cômodo você deixar as pessoas lá fora. Deixar os parentes, não é? À vontade. Não, ele tem o livre-arbítrio, ele conhece.
está aqui meu testemunho, mas às vezes nós não fazemos mais do que o nosso testemunho, e o nosso testemunho não é tão perfeito assim, porque nós desistimos dela, de alguma maneira, nós não insistimos. Por isso, certo, irmãos, é sempre procurar diligentemente até encontrar, sem nunca desistir. Se há algo que nós não deveríamos desistir nunca, é de cumprir a missão que Deus nos deu, é de salvar nossos filhos, custe o que custar, sabe? Ah, meu filho vai me achar chato, meu filho vai me achar insistente. Não importa. Você precisa, não é? Você tem o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor que fez Jesus viver 33 anos e meio nessa terra. É o amor que Ele nos concede hoje para salvar. Ajudar os outros é motivo de grande alegria, principalmente para você, para nós, para cada um de nós. É melhor dar do que receber, diz a Bíblia, não é? Isso vale para a pregação do Evangelho, vale para ajudar o próximo. Jesus diz que Deus ama ao que não merece ser amado, não é? Esse é o ponto da terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, humanamente falando, ele não merecia ser amado. Ele roubou o pai, ele pegou tudo do pai, ele quis a morte do pai, se você olhar por esse prisma, né? Ele colocou ele em primeiro lugar e o dinheiro, ele queria a parte dele que só caberia a ele depois que o pai falecesse. E quando ele faz isso, ele está desejando a morte do pai. Pai, morra logo que eu quero minha parte, eu quero meu dinheiro. Você não me interessa, eu quero a grana. Eu quero a liberdade, como a história de ontem. Não quero estar preso num casamento, não quero ter filhos comigo chateando, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero. É tendência do ser humano, não é? E aquele pai representa Jesus, o pai da parábola. O filho pródigo, ele nunca deixou de amar o seu filho. Todos os dias a Bíblia diz que ele ficava ali espreitando e quando o filho apareceu, ele estava, não é? Ele estava aguardando o filho de braços abertos. O filho estava, com certeza, fedendo muito, com certeza todo maltrapilho, todo, não é? Todo surrado, mas ele não ligou, ele abraçou, ele beijou, ele grudou no filho, ele tirou o anel, deu para o filho, simbolizando, não é? Filho, você continua meu filho, você é meu filho legítimo, não importa o que você fez. E esse é o sentido da parábola, não é? Você conhece muito bem essa parábola. Quando ele decidiu ir ao encontro do pai, o pai não sabia onde ele estava, não é? Esse é um ponto fundamental, senão o pai poderia ter ido atrás dele, não é? Mas ele fugiu para longe do pai. E o velho ficou ali aguardando, esperando, torcendo, orando. Né? Se tivesse telefone na época, se tivesse o meio de encontrar o filho, esse pai encontraria. Eu sei que é uma parábola, não é? Mas é uma parábola dentro da época. Deus aceita os pecadores como eles estão. E aí está o pai, simbolizando Deus, abraçando o seu filho de volta. E mais uma vez a Bíblia diz que houve regozijo, alegria, festa. Dopamina, não é? Serotonina. A bênção de nos ajudarmos uns aos outros. E igreja é isso, é um ajudando o outro. É para isso que serve a igreja. Além da pregação do Evangelho, não é? É nós nos socorrermos, nós sermos verdadeiramente uma família. Não seremos avaliados pela forma como tratamos as pessoas boas. Porque tratar pessoas boas, pessoas que você se sente atraído, pessoas, não é, que gostam do que você gosta, pessoas que... Os nossos amigos íntimos, amar nossos amigos íntimos, isso é natural, isso é fácil.
O que Deus pede de nós é exatamente o contrário, não é? Amarmos, não, lógico, não deixarmos de amar nossos amigos, todos, mas não termos, não é, distinções, não fazermos acepção de pessoas. Jesus não fez acepção de pessoas. Os fariseus faziam acepção de pessoas, Jesus não. E esse é o verdadeiro amor que Jesus veio, não é, trazer para nós. Salvação para todos aqueles que quiserem. Todos têm oportunidade, ninguém é melhor do que ninguém. Essa é a ideia clara que Jesus deixou. Todos nós somos pecadores, indignos. O melhor de nós, as nossas justiças são trapos de imundícia comparados com a santidade de Deus. Então nós estamos todos no mesmo nível, perdidos, sem Deus. E nós precisamos, não é, encontrar uma razão na nossa vida. A razão da nossa vida tem que ser amar como Jesus amou. Amar, não é? Com o amor vivo do Senhor Jesus. Amor que insiste e não desiste. Então, como vimos aqui, não é? Amar os nossos amigos, aqueles que têm muito em comum conosco, isso não é lá grande coisa, não é difícil. Mas o que Deus pede de nós é andarmos a segunda milha, amarmos nossos inimigos, é buscarmos a única ovelha que saiu. É irmos ao deserto, sairmos para o deserto em busca de ajudar um perdido, não é? Jesus ensinou que os que não amam estão perdidos. Ele era um trabalhador ativo, apenas não sabia amar. Agora entra a história, a mesma história do filho pródigo, só que na perspectiva do filho mais velho. Lembra da história? O filho mais velho, ele estava trabalhando no campo, diz a Bíblia. E quando ele notou algo estranho, assim como Moisés, quando desceu do monte, viu aquele alarido, não é? O filho mais velho, ele não era algo comum. Quando ele viu aquela festança, aquele barulho, aquela festa, e gente gritando de alegria, de felicidade, ele, ao invés de ficar feliz, a Bíblia diz que ele muito se entristeceu. Ele não queria a salvação do seu irmão. O egoísmo, o orgulho, não é, irmãos? Ele causa isso na nossa vida, não é? A gente só olha para nós mesmos, para o nosso umbigo. E ele pensou nele. E ele disse assim: poxa, eu estou sempre aqui com meu pai nunca fez uma festa dessa para mim. E meu irmão que roubou meu pai, que desejou a morte dele, meu irmão que não merece amor, não merece ser amado, está recebendo uma festa, coisa que eu nunca recebi. Esse foi o pensamento do filho mais velho do pai. E aí, irmãos, a mensagem dessa noite, ela nos adverte, não é? Nos adverte para termos o cuidado de nunca nos sentirmos superiores aos outros. Ele era um trabalhador ativo, mas não sabia amar. Ele estava dentro da igreja, dentro da casa do pai, mas ele não sabia amar. Era como um fariseu, como um saduceu, não é? Será que nós estamos também caindo nesse perigo? Lembra da pergunta inicial? Será que nós devemos sair do nosso conforto e nos associarmos com os de fora? Essa sociedade com os de fora não é fazer o que eles fazem. Não é, sabe? Mas é influenciarmos eles. Não eles nos influenciarem para o mal, para o mundo, para a bebida, para os vícios, como é a história de hoje, do testemunho. Mas é nós ajudarmos com o Espírito de Deus, com o amor de Jesus, essas pessoas que estão perdidas no mundo. Tanto as no deserto, como as de dentro da nossa própria casa, da nossa própria igreja. Interessante, não é? Você pode estar trabalhando na seara do Senhor, na seara do Pai, não é? Que representa Jesus, e ainda assim não amar.
da forma correta aqueles que estão perdidos. O filho pródigo estava perdido, mas ele foi encontrado e houve júbilo, houve festa. O seu pecado, de alguma forma, foi se sentir superior ao seu irmão. E sabe o que o texto aqui eu achei interessante uma frase nesse sermão, que é a seguinte: na verdade, o filho que estava longe estava mais próximo do pai do que o filho que ficou com o pai. Não é forte isso? Achei isso fenomenal. O filho, apesar de estar lá no mundão, de ter abandonado, de ter roubado o pai, desejado a morte dele, ele estava mais em sintonia e mais suscetível ao próprio pai do que, mais sensível à voz do pai do que o próprio filho que ficou em casa trabalhando para o pai. As parábolas de Jesus têm um sentido, como tudo que Jesus faz, né? Um sentido muito amplo, muito profundo. E essa é mais uma lição que nós tiramos, né? Existem pessoas que estão perdidas nos vícios, como nós vimos hoje aí no mundo, mas que estão com o coração, estão buscando, estão querendo abandonar, estão rogando por um servo do Senhor, por uma mensagem, por uma oportunidade, por um milagre. Enquanto existem fariseus, às vezes dentro da igreja, na liderança da igreja, ou dentro da nossa própria casa, que não estão preocupados, né? Que se sentem superiores e que não estão dispostos a andar a segunda milha, não estão procurando buscar o perdido e não estão querendo que eles voltem, como é o caso do filho mais velho, não é? Não, nossa igreja, e aí a igreja perde o sentido de igreja. Se nós não estivermos aqui para ser uma bênção, para buscar e salvar, para programar, para nos programarmos para o trabalho do Senhor, para a manifestação da vontade de Deus, do amor de Deus na nossa vida, na vida da igreja, se nós não estivermos aqui para cumprir a missão, nós não estamos cumprindo nosso papel de igreja, nem de cristãos. E esse é um ponto também que a gente extrai dessa parábola, né? O filho que ficou dentro de casa com o pai, o filho de dentro da igreja, era um filho fechado, era um filho que não estava preocupado, não é? Na salvação das pessoas. Não tinha amor. Senhor, olha só o texto aí. Senhor, por favor, não permita que eu seja como o filho mais velho. Eu sei que você talvez está dizendo assim, mas eu também não quero ser igual o filho mais novo. Mas pode acontecer. Ninguém, não é, está isento de sofrer quedas e percalços nesta vida. Mas o que nós não podemos deixar de ter é o amor de Deus. Desejo de salvar. E a paixão, não é? Pela salvação das pessoas. Nunca é certo amar o pecado, mas nunca é errado amar os pecadores. Essa também é uma lição que nós extraímos, né, dessa parábola. Você não está sendo convocado hoje para amar o pecado. Nós não amamos o pecado, mas nós precisamos amar os pecadores. Porque nós mesmos somos pecadores. Da mesma maneira, somos pecadores e fomos amados um dia. Somos amados por Cristo. O amor de Cristo que nunca desiste, que nunca se afasta, nos atraiu e por isso estamos aqui hoje. Mas nós precisamos usar esse mesmo amor que um dia nos alcançou para alcançarmos os outros também. Foi a história de hoje. Pedro Alves. Posso contar um detalhezinho final da história dele? A bebida, irmãos, tirou tudo dele. Ele perdeu a família, perdeu os filhos. Ele virou um mendigo. Foi morar no meio da rua, caído bêbado na sarjeta. E sabe o que aconteceu? Um amigo da antiga ficou sabendo da situação dele, depois de muito tempo. E
não mediu esforços, né? Não mediu esforços para ajudá-lo. E tudo que ele tentava fazer por causa do vício da bebida, tudo que esse amigo tentava instruir, falar e não resolvia. E sabe a que ponto chegou esse amigo? Sabe o que esse amigo chegou a fazer? Levou esse amigo afastado, né? Esse amigo viciado no álcool, levou para sua própria casa. Ele foi morar com ele. Levou para morar com ele. E demorou ainda um tempo, mas eles começaram a ir à igreja juntos, esse amigo se converteu nesse processo e também levou Jesus ao Pedro, não é? O nome do amigo chama Sebastião. O Sebastião levou Pedro para Jesus. Pedro venceu o vício, com muita luta, com muita insistência, e hoje ele está aí testemunhando, não é? Dizendo, olha, era para eu já ter morrido, era para eu já ter, não é? Mas Deus me deu uma segunda chance através desse meu amigo que me amou, que insistiu, essa é a palavra, insistiu. Porque sabe, é muito fácil você dedicar 1 horinha, 2 horinhas, mas Sebastião dedicou a sua vida para resgatar o Pedro. E se já não é fácil ter uma pessoa estranha dentro de casa, estranha assim, não é? No sentido que não faz parte da sua própria família. Imagina ter um bêbado, uma pessoa viciada, uma pessoa que está sempre caída, sempre degenerada pela bebida, pelo vício. Mas esse foi o único jeito que Sebastião, não é, encontrou para conseguir restaurar a vida de Pedro. Pedro deve a vida dele a Deus em primeiro lugar e depois ao Sebastião. Essa história nos ensina, irmãos, depois você pode continuar vendo em casa, mas essa história nos ensina que nós não podemos desistir, não é? Como é que você sabe que você está amando aqueles que estão ao seu redor? É quando você insiste e não desiste. Nós não costumamos, como pais, eu sou pai também, não é, desistir de nossos filhos, né? Mas temos uma grande tendência a desistirmos de tudo o resto. Todos nós somos filhos de Deus e nós precisamos insistir, amar como nós amamos a nós mesmos, diz a Bíblia, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Encontre alguém. Aqui fica um desafio na mensagem do apelo. Fica um desafio, olha, encontre alguém. Eu sei que a gente ora no início do ano, nos 10 dias de oração, e ali é incentivado a orar por 5 amigos, pelo menos. Pessoas que nós queremos trazer para Jesus. Mas sabe, só orar ajuda, mas não resolve. Nós precisamos fazer algo mais. Encontre alguém, coloque isso como uma meta na sua vida. Encontre alguém que não seja fácil de ser amado por você. Encontre alguém que, sabe, que não está vivendo a mesma realidade sua. Que não está... Encontre uma pessoa que está realmente perdida. Para que você possa ser a mão estendida de Deus, o braço estendido de Deus de salvação. Deixe seu caminho costumeiro, assim como fez o bom pastor, para ajudar o perdido. Ore com sinceridade a esse respeito. Ao invés de orar só pela pessoa, olha que interessante. Ao invés de você orar só pelos de fora, pelas pessoas, não esqueça de orar por você, porque você é um instrumento de salvação. Às vezes a gente, como pastor, não é, a gente recebe a tendência de muitos é jogar em cima do pastor, né? Ah, pastor, no meu trabalho tem alguém que pediu estudo bíblico, olha, tá aí o endereço dele, tá aqui o telefone, liga para ele, pastor. Não é isso que Deus pede para nós. É seu amigo de trabalho, Deus está te dando a oportunidade de você realizar essa obra, de você participar, de você amá-lo e nunca desistir dele. E não passar para os outros, passar adiante, não é? E muitas vezes eu falo assim, não, eu vou lá, mas eu vou com você. Você é o amigo, você é a pessoa que ela ama.
Você é importante nesse processo. E você precisa também aprender, não é? A amar as pessoas e a fazer o trabalho completo por Jesus. Ore com sinceridade, não apenas pelos 5 amigos, mas para que Deus transforme o teu coração. Senhor, como posso ser mais útil para salvar essa minha amiga lá no trabalho que está separando, tá com problema com os filhos nas drogas, e ela já me contou isso várias vezes. E o que eu posso fazer, Senhor? Me ajude. Me ajude a ser um instrumento de salvação. Me ajude a ter coragem de convidá-la, de buscá-la em casa para trazer na igreja, no sábado de manhã. Me ajude, Senhor, a apresentar para ela o que para mim foi apresentado um dia e resolveu a minha vida. Compartilhar a bênção, irmãos. Não podemos ser igual o filho mais velho. Não podemos nos sentir superiores. Não podemos nos sentir acomodados. E Jesus não voltou ainda exatamente por isso. Porque como diz lá em 2 Pedro, não é 3,9, não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação e o arrependimento. E ele poderia ter enviado anjos para fazer essa obra, mas ele escolheu eu e você, amém? Quantos aqui desejam dizer nessa noite, Senhor, me ajude a não desistir fácil das pessoas. Assim como eu não desisto dos meus filhos, dos filhos que o Senhor me deu. Me ajude, Senhor, a ser mais insistente. Se os vendedores, não é? Aqui talvez nós tenhamos alguns comerciantes. Se os vendedores... Meu filho, não é? Eu moro num condomínio ali e tal, e eu tenho... Os filhos são sempre muito diferentes uns dos outros, né? Mas o meu mais novo, aquele de olhinho claro, bonitinho ali, ele é um vendedor nato. E eu não sou vendedor. Eu dou e não vendo. Eu prefiro dar do que, né? Eu tenho alguns comerciantes na família, lá em São Paulo, em Conchal, no interior de São Paulo, com mercados, com imobiliárias. São uma família muito comerciante, família do meu pai. Inclusive, meu pai foi o único que não foi comerciante na família. E toda a família envolvida em comércio. E esse meu filho, não sei, ele puxou, né? Puxou dos parentes ancestrais aí. E ele lá, ele vai no mercado com a mãe, ele compra. Ele vai só para comprar os negocinhos para ele vender, não é? E toda hora tá chegando moeda e nota de R$2 em cima da mesa da sala ali. Aparece, tá tudo lá. Eu chego agora em casa, vai ter um monte de notinha ali, não é? Que ele vende como é que se diz, aqueles geladinho, né? Vende e pirulito e não sei o quê. E ele fica vendendo e o dinheiro fica ali, né? Não é nem para... Gosta de vender e acha isso legal, não é? Ai. Os filhos também. E o outro só gasta o dinheiro do outro, né? O mais velho... Tá faltando amor no mais velho, igual o filho pródigo ali, né? Sabe, queridos? Mas assim, se o vendedor... Hoje, inclusive, eu estive, né? Eu saí com o pastor Paulo Prazeres, que é o departamental, né, de Ministério Pessoal da Associação, e eu estava com ele, nós fomos até umas concessionárias, né, ver algum... E os vendedores insistem, e eles, né? E você se diz, não estou interessado, não tem condições, e o vendedor vem, insiste, e faz de uma proposta nova, não é? O vendedor, ele insiste. Irmãos, nós temos que ser mais insistentes. O fato é que nós não queremos ali vender um produto, nós estamos vendendo um produto, mas estamos lidando com a missão que Deus nos deu, uma missão de salvar. Deus não desistiu de nos salvar e nós não podemos desistir de amar, salvar e buscar aqueles que estão se perdendo nesse mundo. Quer seja de dentro da igreja, quer seja fora, nós devemos ser instrumentos de salvação e de amor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos transforme. Nós vamos ouvir uma mensagem nesse momento e depois eu vou orar por você e por mim, para que Deus coloque dentro do nosso coração esse amor
que não desiste, que nunca é um amor que não desiste, que insiste. Insistir por uma coisa boa, irmãos, é fenomenal. É uma necessidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos, ao ouvir esta mensagem, entregar nossa vida ao Senhor mais uma vez. Tentei viver feliz, tentei me acostumar à falta de fervor que estava me envolvendo na rotina de sempre. E olhava para mim, não vendo solução, mas Cristo me atraiu, mudou o meu olhar, conduziu-me ao Calvário. Ali renasci. Pra mim, o viver é Cristo. Pra mim, nada tem maior valor. Cristo, neste nome eu confio, nele renasci. Em Cristo não sou eu mesmo e sou tudo que sempre desejei. Em Cristo encontrei motivos para sonhar, coragem para buscar até o impossível e mudar minha história. A Cristo eu olhei, tomei a sua mão e dele recebi a graça e o poder para esquecer o passado e nele viver. Pra mim, o viver é Cristo. Pra mim, nada tem maior valor.
ficar em pé? Vamos entregar nossa vida ao Senhor mais uma vez. Querido e santo Pai, em Cristo, Senhor, nós somos pessoas novas, somos transformados por Ti. Por isso, Senhor, nos ajude a tirar de nós aquele coração de pedra e nos conceder um coração de carne, sensível, um coração que insiste, um coração que trabalha sem medir esforço, Senhor, para a salvação, pelo resgate das pessoas. Pai, nos ajude a jamais nos sentirmos superiores, nos ajude a jamais nos acomodarmos com a perdição, com o afastamento dos outros. Mas sim, Senhor, que nós possamos entender que se estamos aqui dentro de pé, mantidos pelo Senhor, é para cumprirmos a missão de salvar que o Senhor nos deu. Por favor, Pai, diante de todas as nossas correrias, as nossas prioridades familiares, pessoais, profissionais, nos ajude, Senhor, a colocarmos essa santa prioridade de amar sem reservas, de cumprir a missão, de sermos instrumentos de salvação. E assim como Sebastião, Senhor, foi atrás do Pedro várias vezes na rua e tentou ajudar de muitas maneiras, levou ele para deu comida, deu água, deu roupas. Chegou um ponto, Senhor, em que ele entendeu que só levando ele para casa, morar com ele, esse seria o único método para resgatar a vida dele. Que isso sirva, Senhor, de incentivo para nós, para que possamos entender o quanto vale a pena lutar pela vida eterna das pessoas, pela salvação das pessoas. Assim como o Senhor veio a este mundo, abandonou os céus, a glória, e veio a este mundo sofrer para salvar. E foi humilhado por ser humilde, foi humilde e foi humilhado para nos salvar. Nos ajude a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nos ajude a sermos instrumentos de salvação e do Teu amor nesta terra. E nos ajude, Pai, a nos sentirmos gratos por isso. Nos ajude a nos sentirmos orgulhosos, Senhor, aquele santo orgulho de pertencermos a Ti para sermos a Tua mão estendida à humanidade caída. Nos dê, Senhor, esse real sentido na nossa vida. Transforme o nosso coração para isso. Tire o orgulho, o egoísmo. E nos dê o Teu amor, o Teu puro e santo amor, de forma plena. A todos nós, como Teus filhos, como membros dessa igreja, nessa noite, nós Te suplicamos o nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E não percam amanhã a sequência da nossa Semana Santa aqui nessa igreja. Meus olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. Mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida
sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição. Ele diz: quem crê em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou o meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou.